Meninas, boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu recebi da parte de Deus uma direção para a gente fazer uma série sobre filhos, né? Criação de filhos. E vai ser mais um compartilhar da minha história junto com a da Miriam, né? A gente tem um filho de 18 anos, João Marcos, não está aqui hoje, Deus abençoou, ele passou numa faculdade de medicina. Então, interessante que a gente sempre orou para o João Marcos desde que ele nasceu para que Deus desse sabedoria, e Deus o agraciou com essa sabedoria, fruto de nossa oração. Então, hoje não vai ser uma ministração, vai ser mais um compartilhar, um testemunho da nossa jornada até aqui, né? É a minha história de vida, a história de vida da Miriam. Então eu queria que você ouvisse ela e analisasse, aplicasse aquilo que faz sentido para você. Que você orasse e falasse assim: Senhor, isso não se aplica para mim em função da idade dos meus filhos, mas será que tem alguém que esse conceito que você fez com que eu soubesse hoje vai servir para alguém? Então eu queria que você assistisse em espírito de oração com essa visão, né, Miriam? Eu creio que o primeiro passo para uma criação de filhos, deixa eu pegar minha colinha aqui, é você ser intencional. E aí eu li no dicionário, ele tem alguns significados: intencionado, propositado, deliberado, proposital, premeditado, voluntário, intencionável, pensado, refletido, calculado, cuidado, ostensivo. E isso, essa palavra intencional, intencionalidade, embora eu e a Miriam já fizéssemos, né, amor? Com relação à questão do João Marcos, eu não tinha entendido ela de uma forma tão clara, como eu fui entender quando eu assisti uma palestra do seu Jorge Nishimura. O seu Jorge Nishimura, ele é um dos diretores da empresa a Jato, é uma empresa que trabalha na área de defensivos e maquinários agrícolas, e ela é uma empresa que tem um faturamento bilionário, uma empresa enorme, e ele também é o fundador da UDF, que é a Universidade da Família. E ele disse nessa palestra, depois eu vou passar o link para você, que eles estão treinando agora os netos de 8 a 12 anos, para que em 2048, 2044, esses netos assumam o controle da empresa. E ele falou assim, ó, é intencional. Vou brincar com o português, é de propósito por querer. É de propósito por querer. Então, Foi por querer querendo. por querer querendo. Então, essa questão a respeito da criação de filhos, ela tem que ser intencional. O nascimento do teu filho pode não ter sido intencional, como foi o meu caso da Miriam. Nós decidimos, depois a Miriam vai testemunhar, vamos ter um filho agora, vamos ter um filho agora. Em função dessa decisão, nós programamos a nossa vida. Mas pode ter vindo num momento em que vocês não esperavam, é uma falha de um comprimido, sei lá, qualquer coisa. Mas o fato de ele não ter vindo num momento intencional não quer dizer que você não possa ser intencional na criação do filho. Ou no caso também uma mãe solteira, Uma ou um mãe pai solteiro. solteira. Então, assim, o fato de ter sido não programado não vai definir a sua vida, né? Então, a gente pode intencionalmente falar assim: Senhor, eu não sou dono de uma empresa bilionária, mas eu quero criar meu filho para ser um bom pai dos meus netos, a minha filha para ser uma boa mãe das minhas netas. Então, dentro dessa forma é que eu pontuo para você essa questão da intencionalidade. Você quer comentar, amor? É tão interessante que, ouvindo ele falar, vem um monte de coisa na cabeça da gente, né? E aí a gente fica pensando, e agora? O que que eu acrescento? O que que eu posso falar que não vai tirar ali a linha de raciocínio dele? E é tanta coisa, né? Mas eu tenho a minha cola, pode falar que depois eu me acho aqui. Mas, assim, uma coisa que quando tu estava falando que eu me lembrei, ontem o João Marcos abriu o Moodle, que é o sistema ali da UFSC, né? E ele botou, e tinha uma tarefa dele para entregar, e o sistema estava dando que a palestra estava atrasada há 56 anos para entregar essa palestra, essa atividade.
E óbvio que era uma falha do sistema, mas daí ele printou a tela, enviou para nós no WhatsApp, ali no nosso grupinho de nós três. E aí eu comecei a rir, porque o pai tem 47 anos. E aí eu comecei a dizer para ele: Não. pois é, filho, essa atividade é profética. Ela, há 56 anos atrás, antes mesmo do pai nascer, essa atividade já estava proposta. Por que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês? Porque hoje nós vivemos aquilo que intencionalmente ou não alguém lá atrás decidiu, né? Se decidiu ser intencional ou não ser intencional. E aí eu tô brincando por quê? Porque profeticamente também você pode se posicionar para começar a viver as promessas de Deus, né? E isso me faz lembrar muito de Abraão, quando o Senhor fala da sua descendência e aquilo que você enxerga do futuro, aquilo que que Deus plantou no seu coração, né? É isso que você tem que começar a viver intencionalmente para que aconteça. E não só na área de filhos, mas é importante que você entenda que filhos é algo a longo prazo e que você tem que começar a plantar essas sementes antes mesmo de você constituir uma família e antes mesmo deles nascerem. Então, eu fiz a brincadeira, mas é para fazer você pensar, né? Que Deus, ele já tem propósitos com a tua descendência. Mesmo que hoje você não seja mãe, mesmo que você não seja hoje avó, mas o Senhor tem. E aquilo que está dentro de você é o que vai transbordar na tua descendência, nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Então, o que você tem feito intencionalmente para, primeiramente, com relação à sua vida, a você, o que você tem feito intencionalmente para que você seja uma pessoa plena, para que você seja uma mulher plena, um homem pleno no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o quanto você está se preparando para que essa mulher plena, esse homem pleno, transborde na vida daqueles que estão à sua volta e principalmente na vida daqueles que você vai gerar, na vida daqueles com quem você vai se relacionar, na vida daqueles no qual você tem um papel crucial, como a gente conversou aqui outras semanas, aquele papel crucial, né? Sim. De ser o fundamento, de ser a ponte, né, da tua descendência para com Deus, para o relacionamento com Deus. E aí é quando a gente começa a pensar na intencionalidade, né? Eu tive uma intencionalidade muito grande. Eu vou deixar, acho que tu falar um pouco mais, depois eu falo Volta do meu testemunho pessoal com relação ao momento que nós engravidamos. Então, o primeiro passo é intencionalidade. Não intencionalidade é de que, eu quero, como o Chaves falava, foi sem querer querendo, né? Então, assim, eu quero que meu filho seja uma bênção. Não, eu quero e eu vou intencionalmente construir esse futuro. O segundo passo é sempre se perguntar, o que o Marcos e a Miriam fizeram? Por que eles fizeram isso? Isso se aplica à minha vida? Então, é importante você fazer essa pergunta, né? Porque outras pessoas que já têm uma trajetória, né, Sim. e têm uma experiência de acerto, fizeram e eu posso fazer também. Sim. E o terceiro passo, eu acho, para você ter um filho abençoado, é ser abençoado. E eu quero ler Ser dois. esse canal, né? Ser essa Sim, sim. pessoa. Mas antes de você ser um canal, realmente você ser abençoado, sim, né? viver. Viver. E é interessante. Ô filho, cheguei. Dá um Não, oi aí pro pessoal. Dá um eu oi. ouvi vocês falando filho abençoado, até cheguei já em casa. Já chegou em casa? É a cara do pai, né, pessoal? É a cara do Mas é pai. inteligente igual a mãe. Puxou. Boa noite, pessoal. Boa noite, filho. Deus te abençoe. Ai. Então, tá aí meu filho, para quem não ainda o conhece. Mas eu queria ler um texto para você que diz assim, João 5,19 diz, tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele apenas faz o que vê o pai fazer. Uau. Jesus falando que ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. E aí, João 8,38 diz, eu falo do que tenho visto com meu pai. E vós, ele está falando para os fariseus, fazeis o que ouviste de vosso pai. Então, o que eu quero pontuar para você essa noite é que, infelizmente, eu vi muita gente, eu trabalhei num ministério chamado Adonep,
que ela trazia pessoas que tinham tido um problema na vida, quebravam emocionalmente, espiritualmente, casamento, saúde, e aí Uma elas história de fracasso, uma né? história de fracasso. Às vezes tinha, o fracasso era tão grande, que o que elas mais tinham era dinheiro. E aí, eram tão pobres, que a única coisa que eles tinham era dinheiro. Mas uma linha quase que paralela em todos eles era o seguinte: aquilo que eu jurei que meu pai fazia, eu não iria fazer. E eu acabei fazendo. Então, quando Jesus fala, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, e ele fala que os fariseus fazem o que viam o pai deles fazer, certo? Ele está dizendo que existe uma lei espiritual, existe uma verdade que ela não tem como fugir. Vai sempre se repetir. Você vai repetir os erros dos seus pais. Inclusive, inclusive, o que acontece? Domingo agora, eu estava ali meio chateado, era dia dos pais, mas alguma coisa, né? E a Miriam comentou comigo, ela me filmou, e eu estava lá fazendo igual meu pai, quando meu pai fica parado, né? Eu estava assim, mexendo os dedos assim, tal, incomodado com a situação. E ela falou, você é igual ao seu pai. E eu não quero ser igual ao meu pai nas coisas que eu julgo que meu pai está errado, certo? E aí, mas eu sou igual ao meu pai. Aí eu falei para ela, tá na genética. Então, deixa eu só rebobinar. Para mim, meu filho ser abençoado, eu tenho que ser abençoado. E aí, mesmo que a gente não queira, eu escrevi aqui, né? A gente acaba repetindo os erros dos nossos pais. Mas só lembrando, eu estava falando ali dos trejeitos, porque às vezes é incrível, porque às vezes as pessoas nos conhecem e falam, meu Deus, você tem a voz da sua mãe, você tem a voz da sua irmã. Então, tem coisas que realmente é a genética que transmite, tem coisas que realmente é o convívio. O convívio, né? E a gente está sim. falando fisiologicamente, biologicamente falando, mas socialmente também. Sim, sim. E aí Jesus, ele fala, né, que ele fazia o que eu vi o pai fazer. E o teu filho, querendo ou não, inconscientemente vai repetir o que você faz. E você sabe que você repete os erros do seu pai. Infelizmente, né? Os erros dos seus pais, da sua Ou mãe. às vezes Inconsciente, as né? pessoas enxergam E a gente e não. você não enxerga. E às vezes você não consegue se dar com o seu pai ou com a sua mãe, aqui tô falando dos dois, né? Porque justamente você não enxerga que você tem a mesma personalidade, você aborda o conflito da mesma maneira que o seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque isso já está dentro de você. E aí você diz: não, ele é muito difícil, ela é muito difícil, não dá para conversar. Mas na verdade você está reagindo a essa pessoa e você às vezes tem características emocionais e também temperamentais semelhantes. Não necessariamente igual, mas semelhantes. E é por isso que as outras pessoas enxergam em você e você mesmo não enxerga, porque aquilo incomoda quando você enxerga o outro, mas você está com os olhos vendados para ver você, porque você está enxergando sobre a tua ótica. Sim. E quem está de fora? Então, eu quero colocar para você o seguinte: isso aqui é uma caminhada que ela não está pronta, meu filho. Eu não sou avô ainda, meu filho ainda não casou, não me deu uma filha. Meu filho vai me dar uma filha quando ele casar, em nome de Jesus. Amém. E aí o que acontece? Então, eu queria sugerir alguns pontos para você que, como eu falei antes, fazem sentido para mim e para Miriam, mas não são uma obrigação para você, mas podem te ajudar. Eles vão ser pontos de apoio. Como sabe quando no mapa você sai da cidade A e você vai para a cidade B, aí tem umas bandeirinhas que tem onde você deve parar, deve abastecer. Cada coisa dessa que a gente vai falar vai ser como se fosse uma parada. E aí... Isso me lembrou o curso de carreiras Yes. Yes, que ele tá ali. tem esse mapa. Tem esse mapa, né? Então, assim, ó, é uma pergunta, vou fazer uma brincadeira para você. Como abençoar meu filho? Me abençoando. E aí eu vou falar o primeiro... Me tornando, né? Me tornando uma bênção, abençoado. Né? Um abençoado. É uma brincadeira, né? Mas a primeira parada do mapa, certo? Seria o seguinte: assistir às nossas ministrações anteriores. Ali a gente fala do eu antes de sermos nós como família. Do eu antes. O indivíduo, né? O indivíduo. Então, ok, já falamos, né? Você já conhece, é só ir lá e assistir. O segundo ponto que eu queria colocar para você, eu vou falar sobre noivos, e daí depois você fala da questão da intencionalidade dos João Marcos quando você sair do trabalho. Pode ser? Esse curso de noivos é para o solteiro? Não, aí é que você vai entender. Eu acho que você deveria fazer um curso de noivos.
tá? Mesmo casado ou Mesmo solteiro. casado ou solteiro. E eu vou te explicar por quê. No desenrolar, eu vou tentar te provar o porquê você deve fazer um curso de noivos. Normalmente, um curso de casais, ele trabalha algumas dores do casamento. Digamos assim, o casamento está com a parede desbotada. Ele vai lá ensinar a pintar a parede para ela ficar boa de novo. Mas ele não vai trabalhar os fundamentos que deixam vir umidade. E o curso de noivos, ele é um preparatório. Então, claro, você não vai fazer de qualquer forma um curso de noivos. Você vai orar e vai falar assim: Senhor, existe algum curso de noivos que eu possa fazer, mesmo já sendo casado? E aí, o que que acontece? Por que que eu senti esse direcionamento do Espírito Santo de colocar isso? Porque se a gente está falando de filho, por que falar de curso de noivos? Primeiro, quebrar o teu orgulho e o do teu esposo, da tua esposa. Pensa comigo, sentar numa sala de aula e falar assim: olha, nós somos aqui da igreja, inclusive nós somos pastores, eu sou vice-querubim, eu sou dirigente do círculo de oração, mas eu estou sentado aqui junto com meu esposo porque nós queremos aprender. Ou mesmo sozinho. Ou mesmo sozinho. Né? Caso Sim. seja solteiro ou caso o cônjuge não tenha interesse. Claro, que aí o que que acontece? O que você tem que ter um certo cuidado, por exemplo, a igreja libera para você fazer o curso de noivos. Chega lá, Às vezes só como um aluno ouvinte. como aluno ouvinte, aí você está com dor no coração, aí o ministro fala um negócio no curso de noivos, fala: cara, eu quero, isso mexeu comigo. Deixa eu só colocar uma coisa, é tão interessante isso, porque quando o Marcos fala isso, compartilha isso com vocês, eu lembro do nosso início lá atrás. E nós tivemos vários alunos ouvintes casados, tá? Sim. E eu me recordo que, assim, ó, a maioria dos casais novinhos namorando que vinham compartilhar conosco o motivo pelo qual eles estavam casando, os projetos que eles tinham para o futuro, todas essas coisas, a gente sempre fazia eles olharem para trás e começarem a enxergar que os pais deles um dia estavam no lugar deles, da mesma maneira, acreditando, mesmo os pais separados, acreditando que tinham encontrado a pessoa certa, acreditando que estavam fazendo a escolha certa, tinham sonhos, tinham projetos. E quando a gente olha para trás, quando a gente olha hoje para as pessoas mais velhas que vivem um casamento ruim, que não foram bons pais, ou então que estão separados, qual é o nosso primeiro julgamento que vem na nossa cabeça? Principalmente se a gente está prestes a casar ou a gente está namorando, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é assim: eles foram ignorantes, eles foram... Ou a gente pensa que eles não... normalmente o casal que está ali fazendo o curso, eles pensam: eles não se amavam como nós nos amamos. O nosso amor é um amor que supera todas as barreiras. Mas isso não é verdade. Todos esses um dia se apaixonaram, todos esses um dia também acreditavam estar fazendo a escolha certa. Então é legal porque você consegue fazer bastante esse paralelo, né? Olhando, trazendo a nossa vida no momento e relacionando com a vida dos nossos pais, porque a gente costuma, como o Marcos disse, prometer para si mesmo que eu vou ter um casamento diferente, eu vou ter uma família onde nós vamos dizer eu te amo, eu vou ter uma família onde nós vamos nos abraçar, eu vou ter uma família onde as coisas que eu vivi quando criança nós não vamos viver. Mas a grande verdade é que tudo isso já estava dentro de nós. E, no caso, como os nossos pais não tiveram uma atitude intencional de mudar isso, nós passamos a viver isso também. Então, cabe nós agora, Sim. né, fazer o intencional. Esse intencional. E essa questão do curso de noivos, como a Miriam colocou, por exemplo, é você olhar e falar assim, aí você vê um casalzinho novinho ali, até a Miriam brincava que ela falava, a pessoa falava assim: oh, ele mudou a minha vida, ela mudou a minha vida. Então, o que que acontece? Aí você fala assim: cara, eu também era assim, eu também amava assim, mas em algum lugar eu e ela nos perdemos na rota. E agora, assim, vendo que nós éramos assim, que Deus nos capacite a resgatar esse amor romântico e com essa capacitação a gente poder melhorar a nossa vida e se sentir abençoado. Então, sugiro fortemente que você faça um curso de noivos na qualidade de ouvinte. Uma outra coisa que eu quero falar para você também é o seguinte: você vai ter filho, teu filho vai namorar, vai noivar. A dor dele é igual, no caso assim,
quando ele vai começar a namorar, é igual e diferente da tua época. O fato de você fazer um curso de noivos te coloca a ver também a necessidade do teu filho hoje sobre o prisma dele, sobre o prisma de pessoas que estão na idade dele, que estão lutando como ele. Sim. E uma outra questão também. E antes mesmo até de ter o filho, né, Marcos? Aí que daí não é só fazer um curso pensando no filho, é se tornando esse ser abençoado, essa Sim, pessoa abençoada. Então tem muitas coisas em você que precisam ser alinhadas e na tua visão também, a tua visão de relacionamento que você tem. Semana passada aqui a gente ainda recomendou alguns livros como Romance, A Maneira de Deus, O Sua Perfeita Fidelidade também, é um livro também da UDF, maravilhoso. E por quê? Porque são livros que vão te ajudar a entender as coisas que precisam ser alinhadas na sua vida e, e viver. E aqui eu tô falando até mais para aquelas que são mães solteiras, né? Aquelas que hoje talvez olhem para trás e pensem assim, poxa, mas quando eu casei, eu tinha essa mesma perspectiva, esse mesmo olhar, ou quando eu conheci, né, o meu parceiro, o pai do meu filho. E hoje eu me sinto assim, hoje quando eu olho para trás, eu penso que eu poderia ter feito coisas diferentes. sim. Então, o que você precisa? Você precisa, como o Marcos disse, começar pelo fundamento. Interessante, Miriam. Me ocorreu uma coisa aqui, por exemplo, assim, ó, você faz um curso de noivos hoje, certo? E aí, eu tenho um filho. Sempre que tiver uma questão do relacionamento dele com a futura namorada dele, o que que acontece? Eu vou ver sobre a perspectiva de um pai, do meu filho. Se você faz o curso de noivos, aí você vê, uau, mas olha, as meninas todas falam isso. Será que eu não sou uma sogra desse jeito? Será que o meu filho não é desse jeito também? Só um pouquinho, amor. Peraí. Eu ia falar do Tá, projeto do tá, teu coração, do tá, curso de noivos de tá. pais e filhos Sim, juntos. mas então, aí uma outra coisa assim, ó. Então eu quero dizer para você o seguinte: qualquer pastor, qualquer líder religioso, qualquer sacerdote, se você chegar e abrir seu coração e falar assim, líder, ministro, eu quero aprender. Será que o senhor consegue me abençoar para que eu entre muda, calado no curso de noivos, mas eu aprenda, seja ministrado? E aí talvez é capaz de ele falar assim, não, mas você tem uma história na nossa igreja, você poderia dar o curso de noivos. Você fala, não, hoje eu quero fazer para aprender. E aí, agora a Miriam até comentou conosco, né, aqui, que muita gente casada vinha fazer o curso de noivos. E por que que elas vinham? Elas vinham e falavam assim, olha, posso fazer o curso de noivos? Eu já sou casada há 4 anos, 5 anos, 10 anos, tenho filho, mas é que assim, meu irmão fez, o meu cunhado fez, e impactou tanto a vida deles que eu quero fazer também. E aí entra agora o que você ia falar do... Mas assim, ó, não é um curso de noivos qualquer. Por exemplo, algumas instituições religiosas possuem um curso que é como se fosse um final de semana e só é transmitido conhecimento. A gente está falando de um curso nos moldes da Universidade da Família, um curso onde você vai ser ministrado e você vai ter o tempo de abrir o seu coração, de compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo falar contigo de acordo com as ministrações e ter a oportunidade de ser ministrado a cura, de ser ministrado a libertação. E como eu estava falando anteriormente, o Marco sempre comenta comigo que um sonho do coração dele era a gente futuramente, né, se o Senhor assim nos permitir, produzir um material para curso de noivos, né, ou de namorados, porque não precisa ser só noivos, pode ser pessoas já namorando próximo, né, do casamento, com esse propósito, de pais e filhos, porque a gente percebe que tudo que um casal vive a dois está totalmente atrelado ao que eles viveram no passado e a maneira como eles deixaram e se uniram. Então, isso é muito importante e a gente começa a entender qual que é a vontade de Deus para as famílias. Então, por exemplo, aqui muitas devem ser noras, muitas já devem ser sogras, muitos devem ser sogros. E, na verdade, Deus não tem isso, né? Essa visão. Ontem, domingo eu estava falando com a minha sogra. Eu não tenho uma sogra, eu tenho uma amiga. E é tão incrível porque, assim, eu não sei, e ela disse a mesma coisa, digo eu.
ela me tem como uma filha, mas é tão interessante isso porque o mundo passa para nós, e isso é algo cultural mesmo do mundo, de que o relacionamento entre sogra e nora é algo ruim. E pena que a minha sogra não está aqui hoje, ela tem entrado em algumas lives para ela até testemunhar isso. Porque realmente eu vivo isso. Eu sempre digo que eu sou a nora que um dia eu vou ter. Eu sempre planto essa semente. E no curso de noivos, nessa visão de pais e filhos, todas essas coisas seriam tratadas, saradas, né, Marcos? Sim. E como seria, assim, as pessoas viveriam mais essa plenitude no Senhor, né? Sim. Bom, então eu falei do curso de noivos, tá? E aí eu sugiro que você faça mesmo, fala assim, Senhor, eu vou reconstruir esse caminho de eu ser abençoado. As nossas lives, o curso de noivos, e depois eu vou colocar aqui, ó, Casados para Sempre, tá? Eu não sei ainda se tem esse curso, mas fazer um curso para casais. E eu disse o porquê fazer um curso de casais. Eu disse, no caso, para você sempre se perguntar, por que o Marcos e a Miriam estão falando isso? Por exemplo, por que eu e a Miriam fizemos o curso de casais? Na minha visão e na dela, eu tinha que ministrar curso de noivos na igreja, eu não tinha subsídio, e aí eu falei assim, Miriam, nós temos que fazer um curso de casais, porque senão eu não sei ensinar para os noivos. Essa era a minha visão. A visão de Deus a respeito era porque assim, ó, eu e a Miriam estaríamos separados hoje se nós não tivéssemos sido ministrados no Casados para Sempre. Em 2002. 2002. Não tenha dúvida, eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, fazer a vida lá. Então, assim, hoje eu estou casado pela graça de Deus e porque eu aprendi muito no Casados para Sempre. E aí eu quero pontuar para você o seguinte: a gente fazia a lição e a gente orava e dizia assim, Senhor, nós vamos brigar no fazer a lição, lembra, amor? Nós vamos brigar, nós vamos desentender porque a lição tinha que ser feito uma lição que você tinha que escrever o pensamento dos dois, e o pensamento dos dois era diferente. Tinha que entrar em acordo Entrar em para acordo. escrever. E aí a gente não tinha acordo de como gastar o dinheiro, não tinha acordo de ir na casa da minha mãe, não tinha acordo de ir na casa da minha sogra, enfim, uma série de coisas, do que comprar no supermercado. Enfim, agora eu queria pontuar para você o seguinte, se você não tiver acesso ao Casados para Sempre, você pode procurar um outro casado, um outro curso, por exemplo. Ou se você for solteiro. Se for solteiro, né? Eu tenho aqui o Lar Feliz. O Lar Feliz, se eu não me engano, é editado pela Assembleia de Deus do Brasil, a Convenção de Santa Catarina. Licença somente. Tá. Esse curso aqui, a Miriam, ela leu, a gente não fez, não fomos ministrados, tá? Mas é um curso abençoado, é um material que você pode fazer o Lar Feliz, se você é da Assembleia ou se você tiver acesso. Um outro curso que agora eu e a Miriam fizemos, como chama? Nós fizemos esse curso aqui, o Aliança, porque eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu machuquei muito a Miriam, ainda machuco às vezes, mas em função do nosso passado. E esse curso Aliança, a gente fez um intensivo. Lá Deus começou tem um versículo que diz que ele faz a ferida, e aí dá a entender que ele limpa e ele fecha, né? Eu faço a chaga e eu mesmo fecho. E assim, esse aqui é um curso muito forte, uma bênção. A gente fez intensivo no final de semana. Eu e a Miriam vamos fazê-lo, eu e ela conversando. Na íntegra, né? Em casa, não vamos ministrar, mas vamos fazer. Claro que talvez você e teu esposo não estejam num estágio tão assim afirmado de relacionamento, que o ideal é fazer com um professor. Sim. Que vai ajudar, porque às vezes vocês podem... Que tenha um mediador para orar juntos. Sim. Né? Porque senão pode acontecer de vocês começarem, discutirem, né? Então é importante ter um mediador. É interessante porque esses cursos que o Marcos está mencionando, eles são ferramentas que Deus usa justamente para colocar um espelho diante de nós e para arrancar a casca da ferida. Então, é como se aquilo que a gente não percebe, que tá cicatrizadinho, tem uma casquinha ali por cima, a gente não percebe o pus por baixo. E aí, quando por exemplo, essa aliança, quando a gente fez a primeira vez o intensivo, acho que foi em 2014, por aí. Sim. Quando a gente fez,
a gente achou que já estava tudo limpinho, tudo bonitinho, nós já estávamos vivendo um novo tempo na nossa vida, mas Deus tinha mais para nós, muito mais. Então é isso que a gente percebe, que quanto mais a gente busca, e eu não estou falando de conhecimento, quanto mais a gente busca de mergulhar no Senhor, de buscar a vontade dele para a nossa vida, mais a gente percebe. É aquela história, quanto mais eu vejo Deus, mais eu enxergo as minhas imperfeições. Sim. Né? E é bem isso. Eu queria falar desses Não, dois. esse vai ser depois. Já tá Tá. ali na sequência. Tá. Não, é só porque, né, tem Não, bastante então, pessoas aqui solteiras, tá, então talvez então- elas estão pensando assim, meu Deus, só curso para casais. vai não chegar tem... lá. Queria até aproveitar, você fez algum curso? Comenta ali no vídeo ali, coloca, eu fiz o curso tal aqui na minha igreja, para mim conhecer também, poder indicar para outras pessoas de outra cidade. Então comenta ali, deixa no seu comentário, eu fiz o curso tal em tal cidade, de tal ministério. Aí, agora tem uma questão seguinte, talvez você diga assim, Marcos, não tem como fazer curso presencial aqui na minha cidade. Aí eu vou deixar o link da Universidade da Família, que eles fazem cursos através da live, né? Online. Online. Alguém Agora, disse que... agora tem essa modalidade, né? Sim. Aí talvez você possa falar assim, mas eu não tenho internet aqui, não tem presencial, não tem internet. E aí, eu nem professores para ministrar aqui. Então, eu vou falar de um livro que eu acho que é interessante, que você pode até, Miriam, vai concordar comigo que ele vale para solteiros também, que é Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. E ele tem, no final de alguns capítulos, algumas perguntas para você responder, são perguntas profundas, e aí você pode ler, seu esposo lê, eu e a Miriam estamos lendo, né, amor? Relendo. E relendo, na verdade, né? Eu já li, eu tô lendo ele pela terceira vez. E aí a gente vai sentar e repassar, vamos afiar o machado, né? Conversar a respeito disso. Então, não tem curso para você fazer, não tem professor, não tem internet, compra esse livro, ora e fala, Senhor, eu vou fazer esse livro como se fosse um curso. Espírito Santo, seja meu professor, e aí você e o teu cônjuge vão estar fazendo essa leitura. Por último, você pode dizer para mim, Marcos, o pai do meu filho, a mãe do meu filho não está alinhada comigo. O que eu faço? E aí, como que eu vou fazer para ter essa trilha de bênção, de noivos, de curso de casados, de Duas Pulgas Nenhum Cachorro? Esse aqui você pode fazer direto, Duas Pulgas Nenhum Cachorro. Aí a gente vai falar sobre cursos que trabalham o eu. Sim. Aí se encaixa as pessoas solteiras, como a Miriam falou, e também a questão de alguém que o cônjuge não participa, né, ou que está numa situação de separado. Então você pode falar sobre esses dois, e aí depois você pode falar sobre a intencionalidade testemunhando a respeito do João, e aí a gente abre a parte para oração. Sim, sim. Talvez você ficou aqui nessa live e você pensou assim, meu Deus, eles estão vendendo curso? Não. Não é essa a nossa Não. intenção. Como o Marcos disse lá no início, é compartilhar a nossa trajetória, para que vocês também sejam sarados e se tornem pessoas plenas, habilitadas, capacitadas para viverem o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida de vocês. A perfeita vontade, né? Como a gente disse lá na semana 1, na primeira aula, a gente disse assim para vocês, eu estou vivendo a história que Deus escreveu para mim, porque antes da fundação do mundo Ele me criou e Ele escreveu uma história. Então está na hora da gente começar a pensar, eu quero viver e começar intencional, como o Marcos fala, intencionalidade, intencionalmente começar a buscar viver isso, né? Então, por exemplo, para mulheres, existe aqui o curso Mulher Única, tá? E eu não gosto muito do nome curso. Eu gosto mais de falar uma ferramenta, algo que o Senhor vai usar para te limpar, para te mostrar quem você é, né? Então eu indico esse curso aqui. Hoje ele já tem modalidade online, você pode entrar lá na UDF, dar uma procurada. É só o material mesmo, o custo que eles, né, que você vai ter. E ele é um curso que trabalha a identidade da mulher, a singularidade é o nome mais correto, né? Quem nós somos no Senhor. E ele começa a fazer você pensar, né, sobre essas questões
no sentido assim, vai começar a te mostrar o produto do meio que você viveu, que você se tornou, né? E para os homens, a gente indica o Homem ao Máximo, né? Que é um curso sobre hombridade e também na mesma visão ali do Mulher Única, né? E ele também pode ser feito por pessoas solteiras, por homens solteiros, né? Mas eu ainda quero aproveitar, quero indicar mais uma vez, já que nós estamos falando disso, eu quero indicar mais uma vez o seminário Veredas Antigas. Tem 4, como é que eu vou dizer? 4 módulos. 4 módulos, isso. Que é o Abençoando Gerações, que é o Vencendo a Ira, o Fortalecendo Relacionamentos e o outro é Transformando Corações. São 4 módulos. Aqui é um livro, não é o curso, mas ele já trata, tipo assim, alguns conceitos que são trabalhados em cada curso. E nós indicamos para vocês que hoje, né, estão olhando, quando o Marcos diz assim, se torne uma bênção, se torne um abençoado, né? Um abençoado é um abençoador. Então, quando se fala de filhos, você nunca pode esquecer que você não veio ao mundo sozinho, você tem pais. E tudo isso que quando a gente pensa em filhos, a gente tem que pensar de início primeiro nos pais, na onde a identidade foi fundamentada, né? Sim. Eu só queria pontuar aqui rapidinho para você. Eu estou falando de mim e da Miriam. A Miriam falou: a gente não está vendendo curso aqui. Só para você ter uma ideia, eu fiz o curso de discipulado na igreja, mesmo exercendo um papel como de um pastor. Depois de 40 anos de ter aceitado a Jesus, eu sentei e fiz o curso de discipulado. Para você entender, o curso de discipulado normalmente é para quem é recém-convertido. Sentei e aprendi. E como aprendi? E aí, eu queria... Até para poder indicar, né? Para poder indicar também. Uma outra coisa, a gente fez o Homem ao Máximo, Mulher Única. Eu fui a Curitiba, daqui de São José, são 5 horas de viagem, mais ou menos, 5, 6 horas. Paguei para ir lá, fiquei num hotel, fiz o intensivo, trouxe para cá, para São José, com a bênção do meu pastor. Eu não queria trazer um ministério, eu precisava melhorar como homem, só que eu não tinha professor. Então, eu fiz o intensivo, dei o curso, sem saber, só pegava a lição na cara e coragem, a graça do Senhor. Para quê? Para poder aprender. Por que eu fiz isso? Porque tem a ver com a intencionalidade. Então, os cursos que a gente fez, não tinha nenhum aqui na cidade, certo? Não tinha nenhum aqui na cidade. A gente pediu a bênção do pastor, foi atrás de intensivo, trouxe o pessoal para cá, né? Então, a gente trouxe para cá porque a gente precisava dessas ferramentas. Então, com isso eu quero dizer, tem essa intencionalidade de buscar o melhor de Deus para a sua vida. E aí, semana que vem, finalmente nós vamos falar de filhos, propriamente dito. E aí eu quero passar então para a Miriam poder testemunhar e falar sobre o João. Ali a parte importante que o Marcos está falando dos cursos é assim, ó. Na nossa vida, como o Marcos testemunhou lá no início, não existiam esses cursos, nenhum deles aqui na nossa cidade, nem na nossa região. Quando nós começamos a procurar, a gente inicialmente, no primeiro momento, a gente não procurou por nós, a gente procurou para que a gente tivesse uma base, um fundamento para abençoar vidas, de acordo com o chamado que nós tínhamos recebido, né, para trabalhar ministerialmente. E a gente não tinha experiência. Então, o que a gente entendeu depois? À medida que a gente foi fazendo os cursos, e inclusive não tinham aqui, a gente saía daqui, ia para outros estados, outras cidades, para fazer. O que a gente entendeu com o tempo? Que, na verdade, nós éramos abençoados antes de abençoar. Então, quando a gente procurava limpar algo da nossa vida, quando a gente procurava tratar algo da nossa vida, é natural que você vá transbordar depois. É natural que você vá se tornar um testemunho vivo naquela área, que Deus vá te usar, inclusive, para ministrar a vida de outras pessoas, ainda que seja no secreto, individualmente, contando a tua história. Isso é natural. Hoje, para mim e para o Marcos, eu percebo assim que a maior bênção na nossa vida foi a gente ter sido chamado para trabalhar com família. Porque tudo que a gente é e tudo que a gente cresceu foi porque um dia a gente recebeu um chamado, atendeu, a gente não se achava capaz de maneira nenhuma,
a gente achava que a gente era todo estragado para aquilo, mas no meio do processo, à medida que a gente foi buscando, Deus foi limpando e nós cada vez... E uma coisa muito interessante para quem está aqui, que às vezes pode pensar assim, mas nós não somos como eles, é que cada vez que a gente tinha que ministrar aquele conceito, aquela verdade, a gente tinha que se alinhar e viver primeiro. Então, o ministrar foi o que mais transformou as nossas vidas. Sim. Porque cada vez que a gente ia ministrar sobre perdão, se tivesse alguma coisa aqui para tratar, tinha que ser tratado antes, né? Para a gente poder ministrar. Então, eu costumo dizer assim, aqui foi muito abençoador para nós. Nós fomos mais abençoados do que abençoamos. E eu creio que a gente abençoou e muito, né? Mas os mais abençoados nessa história toda fomos nós. Eu ia compartilhar um testemunho do João Marcos, mas era mais com um fato ali relacionado à intencionalidade. Semana que vem eu posso esmiuçar ele um pouquinho mais, mas quando eu e o Marcos decidimos ter o João Marcos, era uma época que eu trabalhava fora, eu estava numa ascensão profissional muito grande, inclusive quando eu ministro para mulheres, eu ministro sobre isso. E eu estava no auge da minha carreira profissional e a gente decidiu ter o João Marcos. E na época, a gente precisava do meu salário, a gente precisava mesmo. Eu contribuía com uma boa parte, né? E a gente decidiu que, tendo o João Marcos, nós íamos viver uma vida ainda mais apertada. Já não era uma vida muito fácil naquele momento, mas a gente ia abrir mão, né, de eu trabalhar nos próximos anos, a partir da gestação, para intencionalmente educar, criar o nosso filho. E isso nós conseguimos fazer até ele chegar ali na idade de 4 anos de idade, onde já estava na idade escolar. E a gente conseguiu fazer isso. Depois eu comecei a trabalhar remotamente. As pessoas trabalham remotamente hoje por conta da pandemia, né? Mas eu já comecei a trabalhar remotamente lá atrás, em 2008. Eu já comecei a trabalhar remotamente. E então eu trabalhava de casa, fazia almoço, cuidava do meu filho, ensinava a tarefa do colégio para ele. E Deus direcionou todas as coisas, todas as coisas. Deus cuidou. Teve momentos de épocas um pouquinho mais apertada, teve um momento mais apertado, mas assim, eu fico feliz de Deus ter me permitido, né, dar essa estrutura para ele. E até o fundamental dele, ele sempre almoçou em casa, ele sempre veio, até ele se formar no 9º ano, eu sempre cuidei da alimentação dele, não só da alimentação, como fizemos devocionais todos os dias antes dele ir para o colégio. E quero dizer para vocês que ainda assim vão acontecer os problemas, ainda assim, agora imagina se eu não tivesse tido, né, esse tempo, se o Marcos não tivesse sido um pai presente. Por que nós estamos falando sobre isso? É para você entender a intencionalidade. Quando você entende que tem um propósito, quando você entende que você precisa começar a escrever estratégias, projetos, a maneira, não só os projetos, mas as estratégias para que você alcance. Isso não é só na tua carreira profissional, não é só na tua carreira, digamos, acadêmica. Isso também é e principalmente deve ser dentro da tua casa, onde você, né, o nosso filho com 14 anos começou a falar que queria ser médico. Então a gente começou a orar e buscar no Senhor as estratégias para colocar ele dentro da Universidade Federal. Amém. E agora ele está lá. Então a gente vê a mão de Deus, mas também a intencionalidade dos pais e do filho, né? Porque daí nós ficamos num só coração, num só propósito. E isso é a vontade de Deus para todos nós, não é só para nossa casa. Às vezes eu digo assim para as pessoas, quando a gente vai ministrar para a família, eu digo assim, vocês pensam, mas eles são seres iluminados. Eles são seres iluminados. Eles vivem algo que não é real para as outras pessoas. Não, essa é a vontade de Deus para todas as famílias, para todas as casas. Se você estiver fundamentado na verdade, se você buscar essas ferramentas, se você buscar viver alinhado com aquilo que Deus tem para você, você vai viver também. Mesmo que lá atrás você tenha engravidado solteira, mesmo que lá atrás
você e o seu marido tenham se separado. Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de Amém. nova vida, ele é um Deus que tudo pode. Ele pode fazer um homem do barro. Então, se ele pode fazer, criar todo mundo com uma palavra, né? Cada coisa que foi gerada, né? No Espírito Santo, que ele pegou aquela semente e fez acontecer. Você imagina eu e você que somos filhos? Nós somos Sim. filhos. Um dia eu ministrei algo e falei assim, ó, a terra foi criada para você. E agora você imagina se Deus teve todo esse cuidado com a terra e por último ele criou eu e você e colocou nela. Imagina o que Deus tem para nós. Olha a grandiosidade, a maravilha de Deus quando a gente olha ao nosso redor. Amém. Você é o filho, você é o único que recebeu o sopro, você é o único que é imagem e semelhança. Se ele fez tudo isso para você, você imagina a história linda que ele tem escrita. E aí eu pergunto mais uma vez, né, Marcos? Pergunta lá para elas, para eles. Então, Por que você não está vivendo, por que né? que não está vivendo o melhor de Deus? Uhum. A gente, semana que vem, vai entrar na parte mesmo dos filhos. Queria pedir para você, se você quiser mandar um áudio para Miriam, ela não vai te responder no áudio, né? Falando, Miriam, fala sobre esse assunto sobre paternidade, você pode tentar falar na próxima live. Aí a gente não vai citar seu nome, a gente vai tentar trazer um ensinamento Mandem no bíblico. WhatsApp, né? Mandem no WhatsApp, né? No WhatsApp, olha, Miriam, a minha situação é essa e essa. Ou eu tenho uma Eu tenho uma dúvida, dúvida, a gente não vai citar nome, não vai entrar em ou uma detalhes sugestão. pessoais, uma sugestão, e a gente vai tentar, nessa jornada falando da nossa vida e da criação do João Marcos, falar sobre esses assuntos que você pontuou. Ah, meu filho tem 3 anos, você tem uma indicação de material? Vocês passaram por usar esse material na idade de 3 anos, João? Usamos, não usamos, mas recomendamos, né? Então é isso. Eu vou orar, Miriam, e rapidamente, porque eu tenho medo de cair. Sim, só uma coisa que eu ia dizer para vocês, ó, o primeiro curso que nós fizemos, as primeiras leituras e cursos e material que a gente começou a ter contato com o João Marcos foi quando ele estava ainda na primeira infância, 2 anos, né, os primeiros Sim. livros, né, e hoje ele vai fazer 19 anos daqui uns dias, com 19 anos nós ainda não paramos. Sim. Nós ainda estamos nessa caminhada, nós ainda estamos buscando novos cursos, estamos buscando para ser pais melhores, para que ele também... Agora nós já não fazemos mais o curso o pai e a mãe, agora já fazemos os cursos os 3 juntos, e isso é muito bom. A gente estava lá em Joinville, final de semana retrasado, né? Então eu vou orar agora, e aí depois a gente já volta aqui na sala daí. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu sei que tu me direcionou e houve uma concordância com a Miriam sobre ministrarmos sobre filhos. Não falamos propriamente dito sobre os filhos nossos, falamos sobre os filhos que somos, mas semana que vem, no nome de Jesus, Pai, a gente quer estar no modo aleluiado, Senhor, para compartilhar daquilo que tu fez na nossa vida. Não porque nós somos bons, Pai, mas porque tu derramou a tua graça e nós nos posicionamos para recebê-la, Pai. Sim. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Pai, as pessoas que estão passando por dificuldade de interação com os filhos fora de casa, com enfermidade, Pai, como um pastor, Senhor, como um sacerdote. Amém, Senhor. Eu abençoo, Pai, a vida desse pai, a vida dessa mãe, Amém. que está, Senhor, preocupada, aflita pelo seu filho. Amém, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos levar todas as nossas súplicas a Ti, Pai, fazer Amém, súplicas Jesus. a Ti, Pai, nós não devemos estar angustiados, Pai. Por isso, Pai, eu trago a Ti, Senhor, todas as nossas preocupações e lanço aos Teus pés e abençoo o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém.